É isso que é o abre alas para que você possa ter acesso a tudo que você quer viver ainda. E talvez eu vá um pouco na contramão da facilidade, na contramão do mundo, na contramão talvez até das coisas fáceis que tem acontecido nos dias de hoje. Você viu hoje brasileiros chegando, o pastor Dias, né? Acho que, se eu não me engano, ele é presidente de missões da Assembleia de Deus. Estava... Tio da Ana? Pronto, ele é presidente de missões, não é, Ana? Eles estavam em Israel em uma caravana, chegaram hoje, graças a Deus, em um voo de repatriamento. Mas isso não muda o fato de que lá continua em conflito, de que lá continua em guerra. E, meus irmãos, todas as vezes que a gente fala de uma campanha, você precisa tirar o nome campanha e colocar o nome guerra, porque o que nós estamos fazendo aqui não são 7 dias de descanso para sermos abençoados, são 7 dias de guerra, para que Deus no mundo espiritual derrame do seu favor, da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer que se você está aqui, você está guerreando por alguém, eu tenho certeza disso. Quantos estão guerreando aqui por uma causa, por uma situação? Alguns de nós estamos aqui porque um familiar nosso não pôde vir. Alguns de nós gostaríamos que estivéssemos aqui com o filho, com o esposo, com a esposa, com o patrão, com alguém que está no hospital, porque os pedidos de oração é o tempo todo, é quase que ininterrupto. Então sim, nós estamos em guerra, o Brasil está em guerra, a igreja brasileira está em guerra, meus irmãos. Nós estamos plantados meio a um confronto, nós estamos em trincheiras nesse momento. O fogo inimigo está cruzando sobre nossas cabeças e nós precisamos rapidamente, primeiro, entender que estamos em guerra. Segundo, discernir que guerra é essa. Terceiro, escolher um lado para pelejar. São 3 decisões muito importantes para a igreja do Senhor nesse tempo. Você precisa perceber que nós estamos em guerra. Você precisa discernir que guerra é essa. E você precisa urgentemente escolher de que lado dessa guerra você está. E eu quero dar uma recomendação: venha para o lado do Senhor. Venha para o lado do Senhor dos Exércitos, aquele que peleja e vence todas as batalhas, amém? Eu quero orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu oro, meu Deus, apresentando cada homem, mulher, jovem rapaz, jovem moça, idoso, aqui nesse culto. Meu Deus, eu sei que quando nós nos consagramos a Ti, quando vestimos as vestes da humildade, quando nós entramos em um tempo de consagração, em um tempo de preparação, em um tempo de entrega, de renúncia, eu sei que o Senhor vem. Eu sei que o Senhor tem inúmeras formas de se manifestar. Alguns momentos o Senhor vem com eloquência, com gritos, com barulhos, com agitação. Outros momentos a tua manifestação é acalmando a tempestade, é trazendo calmaria, trazendo tranquilidade. Eu não sei qual propósito cada coração que chegou neste culto vem carregando esses dias, qual resposta a igreja espera, meu Deus, mas eu sei que esse culto é a Ti. Espírito Santo de Deus, Tu tens toda a liberdade no coração do ministro, em cima dessa plataforma que nós chamamos de altar. Tu tens liberdade para se mover livremente, para interromper, para parar, para continuar o culto, para fazer como o Senhor quiser. Por isso nós tornamos todo o coração aqui cativo a Ti, sedento, disponível, prestes, meu Deus, a ser ministrado pelo Senhor. Nós deixamos lá fora toda distração, toda preocupação, tudo que não vem de Ti, e Te pedimos, meu Deus, que sejam dias de entrega, de renúncia, de doação, meu Pai. Que seja o começo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, de dias onde o Senhor vai nos tirar de uma situação onde estávamos perdidos, onde tínhamos perdido a chave e o controle das coisas da nossa vida, e nos implantar os nossos pés de novo num lugar de autoridade, num lugar de obediência, Senhor, num lugar onde ouvimos a Tua voz e somos capazes de obedecer no nome de Jesus. Amém?
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 7, verso de número 15. Romanos 7,15. E eu sei que enquanto eu estou aqui, o Senhor vai começar a ministrar algumas coisas ao espírito de vocês. O Senhor vai começar a falar sobre áreas em que essas chaves precisam abrir, que Ele quer te dar acesso nesse tempo. Mas eu creio que antes do Senhor dar acesso a você a algumas chaves, nesse primeiro culto, nesse primeiro dia, o Senhor quer que você dê acesso a Ele. Ouça o que eu vou te falar, igreja do Senhor. Antes de nós recebermos chaves do Senhor, nós precisamos passar pelo crivo do Senhor. Nós precisamos reconquistar de novo a confiança, a autoridade que o Senhor uma vez já nos entregou. Romanos capítulo 7, verso 15, a palavra de Deus diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom e o que não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus ombros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Diga: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Meus irmãos, há um motivo de a palavra-chave chamar a nossa atenção. Igreja do Senhor, o motivo de nós entendermos que nós precisamos nesse tempo resgatar chaves espirituais ou recebê-las, é a prova de que algumas áreas da nossa vida nós perdemos inicialmente, parcialmente ou totalmente o controle. Nós estamos diuturnamente em uma guerra. Todo cristão, sem exceção, e eu não estou generalizando aqui, eu não estou cometendo o pecado de generalizar as coisas, eu não estou me excedendo, não. Todo cristão, ele trava uma batalha todos os dias da carne contra o espírito. Esses dois não se tornam amigos em lugar nenhum na Bíblia. A carne e o espírito não se tornam amigos. Eles não fazem a mesma coisa tendo prazer nisso. Eles se opõem. Existe uma guerra, uma oposição. Um quer um lado, o outro quer o outro. Ele começa dizendo no verso 15 que, se você, não sei qual é a sua versão da Bíblia, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Alguém aqui, em nome de Jesus, já fez algo e depois disse: eu não acredito que eu fiz isso? Só eu, será? E você já desejou muito fazer uma coisa e percebe que não consegue. Primeira chave que nós estamos falando é a chave espiritual, meus irmãos. E a chave espiritual, ela precisou vir antes de todas as outras chaves que você viu aqui: emocional, profissional, financeiro, saúde, social ou familiar. Porque o reino de Deus, ele se governa espiritualmente. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E nós estamos em uma guerra. Todo cristão, todos os dias, trava uma guerra. É muito bom desejar ser como grandes homens e mulheres de Deus. Quem não quer ser? Quem não quer ter autoridade? As mulheres, quando vê acho que é pernambucana, paraibana, a Thalita lá, né? Não sei o que é. É da onde? Paraibana?
Pois é, que homem não quer ser como um dos profetas dessa nação? Então nós olhamos e nos espelhamos, mas meus irmãos, todos nós, inclusive eles, estão todos os dias travando uma luta. Sabe por quê? Porque quando o diabo derruba, se ele derrubar um ministro, um pastor, um líder, grande será a sua queda, porque junto com ele outros irão. Então a primeira e mais constante batalha que nós travamos, e a primeira chave que o inimigo quer roubar de nós, é a chave da autoridade espiritual. Ouça isso, porque uma vez que nós perdermos ela, as finanças, o emocional, o físico, o social, tudo vai ladeira abaixo. Nós estamos vivendo um nível tão alto de restauração do caráter no meio cristão, que empresários, na hora de contratar, estão perguntando se as pessoas têm qualificações religiosas no currículo. Se tem 2 pessoas formadas, 2 psicólogos, 2 profissionais em uma área. Irmãos, eu tenho visto pessoas dentro da nossa igreja compartilhando que tem dado preferência a pessoas que na sua empresa, onde o patrão não é cristão, mas dado preferência a pessoas que têm na sua grade curricular capacitações cristãs, curso de liderança, curso onde passou por uma libertação, pessoas que têm uma maturidade cristã. Isso é o mundo reconhecendo, meus irmãos, que nós, cristãos, que temos autoridade espiritual, estamos à frente para poder determinar certas coisas, para estabelecer. Isso não é de agora. Gênesis 1:26, Deus cria o homem e diz: governa. Deus nos entregou autoridade, Deus nos deu a chave. Então o mundo ele está desgovernado, ele está destrambelhado, e a gente tem clamado passa o ano inteiro: Senhor, muda minhas finanças, toca na minha alma, toca nas minhas emoções, e o Senhor está dizendo: a tua vida espiritual precisa ser restaurada. Então, irmãos, é o espiritual primeiro. Nós precisamos restaurar a nossa vida espiritual. A maior guerra, ela começa dentro de nós. Todo grande homem, antes, você acha que para o primeiro-ministro de Israel dizer estamos em guerra, ele não conversou primeiro com várias pessoas, ele não ficou em crise pensando: eu falo ou não falo, eu digo ou não digo? Isso é muito sério. Tem muitos homens com autoridade na terra, que se derem um comando, muitas coisas podem acontecer. E quando o eu espiritual governa, o mundo, a casa, o ambiente é diferente. Eu não sei o que ambiente que você trabalha, quem é o seu patrão, mas se ele é uma pessoa cristã, se ele é temente ao Senhor, se ele tem uma autoridade espiritual, é diferente. A gente tem mais mansidão em ser conduzida. Uma esposa que tem um marido que está na presença de Deus, que busca a presença de Deus, ela tem mais paz em aceitar uma direção, em aceitar um comando. E aqui a gente entra no princípio da submissão. Que tipo de submissão a pessoa vai se submeter? Onde aquela que está na posição de comando não ouve Deus. Então, meus irmãos, todas as demais chaves, todas as demais áreas da nossa vida, elas estão subjugadas à nossa condição espiritual diante da presença de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Então, por isso, a primeira chave que o Senhor nos direcionou a trabalharmos hoje aqui é a autoridade espiritual. Meus irmãos, essa chave ela precisa ser restaurada nas nossas vidas. Sabe, uma vez eu lembro que eu e minha esposa fomos olhar uma casa, e quando a gente chegou lá com a pessoa, ela disse assim: olha, aguarda só um minuto, porque a chave está em poder de outra pessoa. Sabe, e naquela hora eu fiquei pensando, isso é muito forte. A gente estava ali na porta de uma casa, mas não podia entrar, porque a chave estava no poder de outra pessoa, a autoridade estava no poder de outra pessoa, o domínio estava nas mãos de outra pessoa. Então só quando aquela outra pessoa chegou, tirou a chave da carteira, da bolsa, abriu a porta, a gente pôde entrar. Pastor, por que é que algumas guerras estão sendo perdidas? Porque estamos entrando sem autoridade.
Porque estamos tentando sem domínio, estamos tentando entrar em um campo sem conhecimento de como ele funciona. Meus irmãos, nós podemos perceber claramente que a nossa luta contra a carne e o pecado, ela precede todas as outras lutas. O homem, quando pecou no Éden, não tinha faixa de Gaza, não tinha Flamengo, Corinthians, não tinha casamento no religioso, no civil, comunhão total de bem, comunhão parcial de bens, litigioso, não tinha nada do que a gente conhece hoje. O homem, quando ele peca no Éden, não existe nenhuma estrutura organizacional que nós temos hoje, de passar por um vigia, de passar por um secretário, até chegar no comissário, até ir no presidente, no prefeito, no vereador. Não! Deus planta o homem na terra e diz: governe. E o homem pega essa chave, essa bendita chave que ele recebeu de Deus, e ele abre o que não era para ele abrir. E ele perde ali a autoridade. E uma vez que nós perdemos a autoridade espiritual, irmãos, a nossa vida está entregue, está sujeita a tantas coisas. E é por isso que muitos vêm num culto, sentem a presença de Deus, ficam impactados, maravilhados no domingo à noite, mas na segunda são bombardeados com tantas coisas que simplesmente não entendem. Daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Vai para o encontro com Deus, 3 dias extraordinários, mover, derramar do Espírito. Chega na segunda, parece que num passe assim de mágica, tudo se perde, toda aquela autoridade foi por água abaixo. Então a guerra que nós vivemos antes de esquerda, direita, de pronome neutro, a guerra que nós vivemos antes da faixa de Gaza, de palestinos e israelitas, a guerra que a gente vive, meus irmãos, antes da política, antes de todas as outras coisas, é a guerra entre a voz de Deus e a voz do inimigo. É como no desenho do Pica-Pau, tem um anjinho aqui e um capetinho aqui. O anjinho diz faz isso, o capetinho diz faz aquilo. E como nós vamos usar essas chaves? Eu quero te fazer uma pergunta. Os pais aqui, a gente jamais, eu pelo menos não, entregaria a chave de um automóvel para um filho irresponsável, imprudente, que quer dar cavalo de pau, empinar pneu até de carro no meio da rua, que pensa que a Dorival é pista de corrida. Normalmente nós nos movemos de acordo com graus de autoridade. Você tem 10 filhos, mas tem uns que você não entrega uma faca na mão dele. Você tem um grupo muito grande de amigos, mas quando as coisas apertam, você não vai no WhatsApp daquele que é fofoqueiro e diz o que está acontecendo, e diz que o teu marido não está aparecendo em casa. Não, você procura aquele que parece que está mais conectado com as coisas de Deus. Então se a gente parar para pensar, a gente respeita esses níveis espirituais. A gente respeita, nós respeitamos. A gente vai pedir uma oração para quem? Né? Estavam fazendo um trabalho na FUNAC, não sei se você sabe, lá é o lugar que cuida dos menores infratores, fichas criminais intensas. Então eles estavam fazendo um trabalho lá, uma outra denominação, né, que tem a fé um pouco diferente da nossa, da igreja evangélica. Fazendo um trabalho, de repente um jovem sobe na parede, com as mãos para trás. Ele bota as mãos para trás e escala a parede, vai para o teto, e corre para o outro lado do teto. E eles se agoniaram. Eles estavam fazendo um trabalho lá, né, de evangelização. E aí o jovem começa a tocar o terror lá dentro. E aí o vigia, era ovelha minha, né, me ligou, não, falou: olha, meu pastor, se quiser eu trago ele aqui. A gente está resolvendo. Aí ele pulava para outra parede. Não vamos resolver não, liga para o teu pastor. Aí ele me ligou: pastor, tem um jovem na parede aqui. Eu digo: ele é pedreiro, é pintor, o que é? Não, ele está igual uma cobra. Ele anda com a mão para trás e sobe na parede. E nesse momento ele está lá no alto.
E aí eu disse: o que foi? Não, tem um pessoal de tal lugar aqui e tudo. E falaram: chama o pastor, pelo amor de Deus. O senhor pode vir aqui? Eu digo: vou agora. Irmãos, eu tenho um chama para essas coisas, desde novo. Quando eu dizia assim: está tendo uma manifestação ali, eu digo: eu vou. E a mãe: menino, tu vai para onde? Mãe, está tendo um demônio bem lá. Então eu fui. Eu tenho uma convicção, meus irmãos, que aquilo que está sobre mim, a autoridade que eu recebi, ela não se rouba, ela não se tira assim, a menos que eu a entregue. Então quando eu cheguei lá, que eu bati na porta, que abriu, que eu botei o pé, eu escutei, puf! Aí eu disse: o que foi isso? Ele: não, pastor, deixa eu ir lá ver. Aí ele voltou e disse: pastor, o rapaz caiu no chão. Aí eu disse: caiu? Foi, caiu. Aí deixa eu ir lá. Fui, cheguei lá. E moço, estava nas paredes aí, era? Eu não. Conversei com ele, aconselhei. Quantas e quantas vezes: pastor, por que isso? Porque eu tenho um combinado com Deus. Eu digo: o Senhor vai à frente. O Senhor vai à frente quando eu for. O nome é o teu que eu vou. A bandeira que eu carrego é a tua. O reino que eu represento é o teu. Eu sou teu embaixador aqui. Embaixador não fala dele mesmo. Embaixador nem tem nome, ele é embaixador. O embaixador representa uma nação, um reino. O reino é teu. Então eu entendi, irmãos, que a autoridade é dele. E se ele tem essa autoridade, está sobre a minha vida, quem tem que correr? Quem tem que fugir? Se eu estendo minha mão, a enfermidade vai continuar? Não, essa é a minha fé. É assim que eu me porto. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, se você puder abrir sua Bíblia. 2 Timóteo 2, 22. Eu estou com a... Aqui é a NVI? É, né? É essa mesmo. Fuja ou corra, né, em outra, dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o... Eu quero rapidamente, irmãos, mostrar para você como a gente tem corrido contrário a algumas coisas. A gente quer finanças, a gente quer profissional, a gente quer saúde social, mas preste atenção como tudo depende da nossa autoridade, da chave. Cadê? Caiu? Aqui. Mas tudo está dependendo da chave espiritual. Fuja das tentações. É um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Então nós precisamos fazer o caminho contrário. Mas o que a gente normalmente faz é mergulhar. É ser bombardeado em todas as esferas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Por favor, entenda isso. Eu tenho certeza que se você entender isso aqui, meus irmãos, vocês vão terminar esses dias de forma incrível. Eu estou trazendo hoje um peso para que o próximo ministro da outra quarta-feira possa pegar esse ambiente aqui leve e você esteja pronto para aquilo que vier. Amém? Gálatas 5,16. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Meus irmãos, fuja das tentações. Como é que eu digo isso aqui? Dizendo, né? A gente precisa voltar na igreja a pregar o óbvio. Nós precisamos voltar a pregar o óbvio na igreja. A gente precisa voltar a falar aquilo que os avós da gente falavam e que os crentes modernos começaram a achar chato. Precisamos voltar a pregar sobre leia a Bíblia, sobre ore. O óbvio. Eu não estou falando de a tua Bíblia automaticamente mandar um versículo para ti e você pegar aquilo ali e compartilhar no seu status sem extrair nada. Muitos me cobram: pastor, usa mais as redes sociais, posta coisa. Oh, meus irmãos, o que está na rede social minha é uma grama, o que eu vivo é um oceano. É uma graminha de... Não sei nem se água é grama ou é peso, como é que eles chamam uma gota. Mas o que está ali é uma gotinha só, o que eu vivo é um oceano.
Eu não consigo conciliar, eu quero muito, mas eu não tenho conseguido conciliar essas duas coisas. Eu tiro uma foto para postar e eu esqueço de postar aquilo. Por quê? Porque o dia a dia é muito assim. Quando eu já estou na meia-noite. Mas, meus irmãos, a gente tem feito muitas vezes o caminho contrário. A gente tem tentado mostrar para os outros algo que a gente não vive, sendo que a autoridade que eu preciso ter, eu não recebo do fundador do Instagram, do fundador do TikTok. A autoridade que eu preciso ter, só o próprio Deus pode me dar, meus irmãos. A autoridade que eu preciso ter não vai ser mostrando para ninguém, vai ser no meu secreto, vai ser no meu dia a dia, vai ser de acordo com a presença de Deus. A oração que eu faço, eu não preciso te ligar e dizer: eu orei por você. Deus vai na sua vida fazer coisas e você vai sentir o resultado dessa oração, eu tenho certeza disso. Mas nós precisamos prezar mais pelos lugares onde as câmeras não estão nos filmando, meus irmãos. Nós precisamos voltar a fazer aquilo que ninguém vê. Igreja do Senhor, ouça o que eu vou te falar agora, por favor, no nome de Jesus. Os homens e sacerdotes precisam voltar ao lugar onde vocês tinham a chave da autoridade. Esse lugar não é por imposição, esse lugar não é por achismo, não é por prepotência. Esse lugar se conquista na presença do Senhor. Esse lugar se conquista com jejum e oração. Esse lugar se conquista com humildade, com submissão, com devoção, com joelhos para baixo, com cabeça inclinada, com a mente de vocês no Senhor. Muitos homens perderam completamente a autoridade espiritual da sua casa, da sua vida, do seu ministério, dos seus relacionamentos. E isso precisa ser restaurado. Filipenses 2:5. E sendo ele encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu sou carne, pastor. A Bíblia diz que quando Jesus é encontrado em forma humana, ele vive a mais alta performance da obediência possível. Quando Jesus é encontrado em forma humana, ele é o perfeito exemplo da obediência a Deus. Meus irmãos, você quer a chave da autoridade espiritual para a tua vida? É a obediência. Se nós queremos nesse tempo mudar a nossa vida financeira, não adianta. Ora por mim, declara finanças restauradas. Na primeira proposta que o inimigo te fizer, você entrega a chave. Ganhe milhões, milhares sem sair de casa. Você ganhou 300 mil, você nunca se inscreveu em nada, mas ganhou. Eu quero, é isso que eu quero, é facilidade. Na primeira oportunidade que eu tiver para me casar com alguém que não é de Deus, eu vou entrar. Por quê? Porque a minha autoridade espiritual está bagunçada. Eu não sei quem é Deus. Eu não tenho uma vida de devocional. Os meus valores, menina, tu é da igreja. Rapaz, tu é da igreja, mas eu sou do mundo. Mas a gente vai dar certo. Agora, quando é crente de verdade, quando é obediente à palavra de Deus, que o inimigo vier com as propostas deles, você vai dizer assim: a minha vida está no controle das mãos do Senhor. Incircunciso filisteu, capeta dos infernos, pomba gira, eu te repreendo no nome de Jesus. Homens, sacerdotes, as chaves que foram perdidas precisam ser restauradas. Os caminhos que o mato cresceu precisam ser capinados novamente. As áreas da sua casa onde você perdeu completamente o domínio precisam ser novamente reconquistadas. Você precisa começar a ouvir a voz de Deus e caminhar em obediência a isso. Sacerdotes, o Senhor está conclamando que a gente restaure o sacerdócio dos nossos lares, das nossas vidas, para que a gente possa voltar novamente a ter credibilidade. E sim, o
teu nome, Deus se importa com isso. Deus se importa com o teu nome, sacerdote. Os nomes precisam ser limpos novamente. As vestes precisam ser limpas novamente. Precisa ser liderado através da oração. Precisa ser liderado através da obediência ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo da tentativa de liderança por imposição, por prepotência, por arrogância. O seu relacionamento está sem rumo, suas emoções estão descarrilhadas, suas finanças estão desorganizadas. A nossa vida espiritual não é medida pelo tanto que eu recebo, mas é pelo tanto que eu obedeço. Ouça isso. Você pode vir aqui 7 quartas-feiras, receber imposição de mão de profeta, liberar unção sobre a tua vida. Na primeira proposta você pode perder isso. Porque não é pelo tanto que você recebe, é pelo tanto que você obedece. Como eu disse, eu estou carregando o peso hoje de trazer leveza para os próximos ministros. Meus irmãos, a minha oração começa assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. 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 Pastor, e a quem eu devo obediência? Esse livro precisa voltar a ser honrado. A palavra de Deus precisa voltar a ser honrada. Irmãos, é um tempo de nós voltarmos a ser praticantes da palavra de Deus. Como eu posso exigir tudo isso de Deus, se no meu secreto eu não creio que aquilo que Ele fala é soberano, é absoluto, é suficiente? Você sabe uma coisa que eu carrego há muito tempo? Há muito tempo tem algo que eu carrego, que eu não abro mão disso por nada. Já fazem longas datas, José Edinaldo. Posso não carregar muitas coisas na minha bagagem, mas isso eu carrego. A provisão do Senhor. Eu decidi carregar a provisão do Senhor na minha vida. Eu entendi que emocional, eu entendi que finanças, eu entendi que social, eu entendi que família, se Ele não prover, eu vou recorrer a fontes erradas. Eu vou para uma espécie de agiotagem espiritual, onde não importa o preço que eu vou sofrer, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Mas existe um caminho da obediência, onde eu faço o que Deus diz, e Ele provê tudo o que eu preciso. Você pode aplaudir o Senhor? Eu faço o que Ele diz, Ele entende tudo o que eu preciso e Ele provê isso. Então eu sei que o agiota pode prover, mas Deus conhece até as entrelinhas. Meus irmãos, se você receber essa chave hoje, com o entendimento correto, quando o diabo disser teu casamento está acabado, você vai dizer: ei! Escuta, Satanás. Aquilo que uniu o homem, pode até o homem separar. Agora aquilo que Deus uniu, o capeta dos infernos. Não separa o homem. Uma vez que nós nos revestimos da autoridade do Senhor, meus irmãos, e começa uma crise, e está o mundo se acabando, você se reveste de autoridade em Deus. E quando as pessoas disserem: olha, está todo mundo sendo demitido, tu também vai sofrer, o próximo é tu. E você diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Aleluia, glória a Deus. Não tinha nada, vou voltar sem nada, se foi isso, amém. Agora, quando nós não temos convicção da nossa autoridade espiritual, quando nós não temos convicção de quem está sobre as nossas vidas, no primeiro sacudir das águas a gente começa a procurar o colete. Sabe como é que Deus mede a gente? Na hora que as águas começam a agitar, se você é daquele que já procura logo o colete, Ele diz: aquele está descartado. Ó, o mar está se agitando, onde é que tem terra firme, meu Deus? Onde é que tem terra firme? Cadê o colete? Eu sabia que eu não sabia nadar, por que eu vim? Meu Jesus, é suicídio. Agora tem aquele que as águas estão agitadas e ele começa a pensar:
Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma tempestade vindo. Deus vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Como é que tu sabe? De tanto lidar com as tempestades, a chuva já nem me assusta mais, meu irmão. Tem pessoas que quando as coisas começam a pancada, guerra, ele já começa a dizer, Deus está vindo com provisão. Deus está vindo com alguma coisa. Deus está gerando algo. Eu tenho certeza disso, porque esse é o ambiente, essa é a circunstância, onde Deus libera, derrama do seu rio sobre a minha vida. E Deus tem prazer em liberar acesso novamente para nós, quando nós temos as nossas vidas consertadas. Meus irmãos, as outras chaves que nós queremos vai depender do quão obedientes a Deus nós somos capazes de ser nesse tempo. O que alguns aqui precisam para viver missões, para viver o seu chamado, o seu ministério, ouça isso. Não é capacitação financeira, não é um bom currículo, não é de forma alguma boa aparência. Eu casei, tem jeito para você também. Mas é de uma nova identidade espiritual. Nós precisamos de uma nova identidade espiritual. Você já entregou sua identidade alegre? A minha foto da identidade é de 2005. Né? Às vezes eu fico constrangido quando eu entrego para as pessoas. Né? Normalmente a pessoa olha e... Deus foi misericordioso. Nós precisamos de uma nova identidade espiritual, onde a gente não tenha medo. Eu lembro que uma vez em Moçambique, quando eu estava lá, dois guardas vieram me abordar, porque lá eles andam nas ruas e tem várias espécies de polícia lá. Tem uma polícia que anda com fuzil, tem uma polícia que anda com cachorro, com cão mesmo, desse tamanhozão. Não sei se é pastor ou é presbítero, o que é. Tem várias. Então vem dois rapazes africanos enormes, né, para me revistar. E aí eles pedem meu documento, eu mostro para eles. E aí ele, você é brasileiro? Eu digo, sou. E ele diz, você está fazendo o que aqui? Eu falo o que eu fui fazer. E ele diz, faltam, acho que era 4 dias para vencer o meu visto. Você já está com a passagem de volta? Sabe, na mesma hora eu fiquei agoniado. Eu digo, meu Deus, eu vou fazer pipi nas calças bem aqui. Aí o Senhor me trouxe rapidamente uma palavra. Você veio aqui a turismo, eu te trouxe aqui. Eu restaurei o semblante e disse, moço, no dia certo eu volto para o meu país, não terminou a obra aqui. Amém? É só isso? O senhor tem mais alguma coisa? Eu posso ir? Tá bom, senhor, pode ir. Aí eu saí assim, falei para o pastor Rubens, arruma água aí que eu estou para morrer aqui. Quando Deus nos lembra que a nossa identidade espiritual ela é muito mais, mas muito mais poderosa do que esse documentozinho aí da terra, irmãos, que nós nos revestimos disso, é aquelas horas, sabe, que você sai de casa, tem aquele dia que o diabo pode vir, igual o Spider lá, o aranha lá do UFC, se esquivando, mas você está convicto que você vai derrubar. Aquele dia que pode vir o leão e o urso, mas você está disponível. Nós estamos sendo saqueados nesse tempo, porque estamos perdendo a nossa autoridade espiritual. Nossos filhos são os maiores especialistas em nos mapear e tomar a nossa autoridade. Você fala, na hora que você erra, ele usa aquilo contra você. Os nossos filhos percebem as nossas fragilidades. Se a mãe for mais mole, ele chega na mãe para pedir para sair. Se o pai for mais mole, ele chega no pai. A gente vai mapeando. É assim que sai o suborno. Você descobre a fragilidade de alguém e usa aquilo para vencê-la. Como o diabo pode subornar alguém que está com a sua vida pautada na palavra e caminhando caminhos de obediência à vontade do Senhor, à voz do Senhor? Todas as vezes que eu vejo alguém que estudou comigo, que hoje está rico, próspero, e pergunta o que eu estou fazendo, eu digo, eu sou pastor. E ele disse, o que mais? Eu digo, basicamente é isso. Esses dias eu falei com que ele é delegado de polícia hoje, né? Você já viu quanto é que é um salário de um delegado de polícia? Não? Vai ver não. Se você tem carreira militar, vai, né?
Aí você vê outro que tem uma empresa, aí você vê outro que virou maconheiro, né? Sempre tem. Aí vê outro que... Mas o inimigo vem dizer, valeu a pena? E a gente nós começamos a nos perguntar, vale a pena abrir mão de tudo que Deus me deu, da autoridade que Ele me entregou, por causa das coisas, dos prazeres do mundo? Quais são as barreiras, pastor? Eu queria chamar o Isaías aqui para me ajudar, por favor. Quais são as barreiras? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade. A ansiedade te faz procurar outras fontes, e não a fonte correta. Ouça o que eu estou te falando. A gente está vivendo um tempo de muita ansiedade e ociosidade. E isso faz a gente procurar outras fontes que não seja a presença de Deus. Eu sou um sobrevivente. Da minha geração de cristãos, muitos estão longe das coisas de Deus. Da minha geração de casados, muitos se divorciaram. Eu me vejo como um sobrevivente na terra. Guardar os princípios de Deus parece que tem sido como no livro de Eli. Você tem que sair com um facão, um pouquinho de água e está disposto a cortar no facão todo mundo que aparecer. A ociosidade, a grande ansiedade pelas finanças, pela saúde, por todas as outras coisas, tem feito a gente esquecer o lugar de filho que nós temos, e que o filho tem acesso àquilo que o pai tem. Talvez agora não esteja nas minhas mãos, mas se está com o pai, está comigo. Se é do pai, é meu. Se o pai tem acesso, eu também tenho, meus irmãos. Nenhum prazer momentâneo pode te entregar a autoridade que na cruz o Senhor Jesus comprou para ti. Um coração insubordinado é mais um inimigo desse tempo. Ontem eu estava perguntando para uma pessoa, por que você deixou sua vida chegar desse jeito? Por que você deixou sua família chegar nesse nível? Eu perguntei, quem é o teu pastor, quem é o teu discipulador, quem é a tua discipuladora? As pessoas estão desenvolvendo corações insubordinados. Quem já assistiu Corcel Indomável? Corcel Indomável. Você nunca assistiu esse filme, meu irmão, em nome de Jesus. É um filme de desenho, não é isso? Um cavalinho, não é isso? O nome é esse mesmo, né, gente? Me ajuda aí. Um cavalo, ele é um cavalo? Cavalo, né? Ele quer porque quer liberdade. Ele quer porque quer correr por cima das cercas. Mas às vezes nós queremos ser essa pessoa, o cristão indomável. Nenhum pastor me dá ordem, nenhum líder me segura, nenhuma igreja vai me ter. Eu sou bicho solto. Eu não dou conta da minha vida para ninguém. Mas quando o inimigo encontra que você não está debaixo da nuvem, que você não está em nenhum aprisco, você tem que prestar conta com eles da tua vida. Agora, quando nós estamos debaixo de uma nuvem, quando nós estamos debaixo de um pastoreio, quando nós estamos perto de uma liderança, irmãos, um dos segredos de eu nunca sucumbir foi ter sempre alguém para chamar de discipulador e de pastor. E eu entendi que isso nunca roubou minha autoridade, pelo contrário, só me fez mais forte. O bicho apertou, pastor, estou aqui de novo. As coisas pegaram, pastor, me ajuda. Eu entendi que tem alguém próximo a mim que pode me ajudar, que pode derramar disso sobre a minha vida. Meus irmãos, o que eu quero que você entenda é que se Deus escancara as portas para ti, entrega todas as chaves na tua mão, e você não entende a autoridade que Ele te deu para guerrear contra o pecado e contra a carne, o maligno, em questão de segundos, rouba tudo aquilo que Deus te entregou. Ou você mesmo pode trocar a tua bênção por uma sopa, por um prato de lentilhas. Nós precisamos repreender da nossa vida nesse tempo um coração ocioso e ansioso, um coração insubordinado e submisso, um coração incrédulo, um coração arrogante. Quanto mais nós mergulharmos no rio da humildade, quanto mais nós mergulharmos no rio da dependência, mais o Senhor vai fazer a obra dele na nossa vida. Alguns de vocês estão aqui talvez pedindo a Deus para restaurar
o seu casamento. Mas eu quero perguntar, você já tapou as brechas lá? Você já fez o teu papel como homem ou mulher de Deus dentro daquele lugar? Algumas pessoas estão aqui talvez porque as emoções estão bagunçadas, mas você já entendeu quem é que governa a tua mente, que é você que libera os decretos, que é você que vai determinar no mundo espiritual que essa casa tem um governante, o Senhor já possuiu, já tomou conta desse lugar. Senão a gente perde rapidamente. Tudo aquilo que Deus pode derramar em um ano, a gente pode perder. Você sabia que uma pessoa que viveu 30 anos no Evangelho, virgem, santa,